Se você quer ser fiel a Jesus Cristo e ter constância na sua vida de oração, este vídeo é para você. Então assista a nossa reflexão até o final e reze conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Pedro Julião Eymar, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos ao nosso canal Reflexos Católicos. Aqui nós nos reunimos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através, é claro, dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece, na Sagrada Escritura, no Magistério e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Então eu te peço que, para nos ajudar, deixe aí o seu joinha. Se você tem nos acompanhado, se você tem rezado conosco, nos ajude aí com o seu like. Se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma reflexão, nenhuma oração aqui no nosso canal, tá bom? Tem alguma intenção, tem algum pedido de oração? Deixe aí nos comentários que nós rezaremos juntos. Além disso, você pode deixar também a sua sugestão, tá bom? Aqui nós estamos na série Flores da Eucaristia. Quem nos ajuda na nossa reflexão do dia é São Pedro Julião Eymar, um grande amante do Santíssimo Sacramento. Temos refletido neste mês de agosto exatamente sobre a Sagrada Eucaristia e como é ter uma vida eucarística, uma vida de maior intimidade com o Santíssimo Sacramento. Sem mais delongas, vamos ao que o santo nos diz hoje. A alma que comunga frequentemente, ouso dizer sem medo de errar, possui como graça dominante um atrativo especial pela Eucaristia. Meus irmãos, nós estamos falando, vocês se lembram, de uma graça especial, ou seja, de termos uma vida eucarística, do convite que nosso Senhor Jesus Cristo faz a muitos dos cristãos a que tenham uma maior intimidade com o Santíssimo Sacramento, uma vida toda voltada para a hóstia consagrada, para Jesus presente na Eucaristia. E agora que nós já estamos na quarta reflexão sobre este assunto, talvez comece a pairar sobre as nossas mentes, a dúvida: será que eu tenho essa graça? Será que o Senhor está fazendo a mim esse convite de ter uma maior intimidade com Jesus Eucarístico? Talvez uns pensem: eu não tenho certeza. Ou então outros desejam ter essa graça: nossa, eu queria ter essa graça, mas eu não sei. Ou então aqueles que começam a sentir: parece que Jesus está me chamando a isso, mas eu fico meio receoso. E o que nós fazemos então? O que fazer diante de todas essas dúvidas? São Pedro Julião nos dá aqui uma tarefa muito simples, que é comungar frequentemente. Quem desenvolveu um amor pela Eucaristia, quem já conhece essa graça, quem já tem uma vida toda voltada para o mistério eucarístico, ou ainda quem quer desenvolver esse amor, mesmo que não saiba se tem esse chamado específico, quem deseja viver essa graça eucarística, tanto um quanto o outro, irmãos, devem comungar frequentemente. Por quê? E São Pedro Julião nos explica na sequência. A ela, ou seja, a essa graça eucarística, devem se dirigir as demais devoções, como a sua mãe rainha, e dela se alimentar, impregnando-se do Espírito Eucarístico. Então é o seguinte, irmãos, quanto mais nós nos alimentamos da graça eucarística, ou seja, quanto mais nós comungamos, mais o nosso ser começa a se voltar para a Eucaristia. E assim, logo, mais nós teremos uma vida eucarística. É como se Jesus fosse se impregnando em nós, entenderam? Então, para aqueles que já sentem esse chamado à vida eucarística, comunguem frequentemente, porque essa graça vai aumentar em você. É aqueles que desejam experimentar essa vida, essa intimidade com a Eucaristia, com Jesus sacramentado, comunguem frequentemente também. Porque essa graça que foi plantada lá na primeira Eucaristia começará a germinar em você. E dessa forma, o próprio Senhor não te negará a presença dele, nunca. Por isso que o Senhor chama a muitos para viverem da Eucaristia. Atendamos a esse chamado de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, São Pedro Julião nos aconselha aqui a comunhão frequente. Já que nós entendemos isso, podemos continuar aqui, irmãos.
é necessário corresponder a essa graça por uma grande fidelidade. Porque se formos infiéis à nossa graça predominante, nós o seremos às outras todas. Então, como nós já vimos, não sei se ontem ou antes de ontem, e vocês podem se lembrar aí, a graça da Eucaristia, da vida eucarística, é uma graça fácil. Porque Jesus Eucarístico é muito acessível, está ao nosso alcance. Basta que nós nos dirijamos a uma capela. Basta que nós nos coloquemos diante de Jesus sacramentado, seja no sacrário, nas capelas do Santíssimo ou na Santa Missa, fazendo a nossa comunhão eucarística. Então não é difícil nós sermos fiéis à Eucaristia. O que é difícil é o controle da nossa vontade. Aí sim, nós precisamos ter um domínio próprio das paixões, das vontades, para que nós não nos deixemos levar pela correria do dia a dia, que nós não nos deixemos levar pela preguiça, pelo desânimo. É preciso, como nós falamos ontem, a nossa boa vontade. E aí é o único esforço que o Senhor pede de nós para que nós alcancemos essa graça soberana, essa graça mãe, a graça das graças, que é o carisma eucarístico. Basta, eu repito aqui, basta que nós nos dirijamos à presença de Jesus. E aí, irmãos, é que começa a nossa fidelidade. Se nós formos fiéis à graça eucarística, nós seremos fiéis a todas as outras graças, a todos os nossos outros afazeres e compromissos. Porque é uma graça tão fácil de ser fiel, nós podemos praticar a fidelidade através da vida eucarística. Só que é mais do que isso. É mais do que isso. No mês passado, quando nós refletimos sobre a Santa Missa, sobre o Santo Sacrifício, nós vimos que nosso Senhor Jesus Cristo foi fiel até o extremo. Foi fiel até a morte de cruz e foi fiel até a Eucaristia. O Senhor Jesus Cristo, para responder a um chamado de amor, sendo Ele o próprio amor, amando até o fim, amou até o extremo. Por isso Ele alcançou a salvação para nós e quis permanecer conosco. Então nós vemos em Jesus Cristo a pura fidelidade. E hoje mesmo São Pedro Julião nos ensinou que quanto mais contato nós temos com Jesus Eucarístico, mais a sua presença começa a ser impregnada em nós. Quanto mais perto de Jesus Eucarístico nós ficamos, mais Jesus começa a viver em nós. A palavra certa é essa mesmo, impregnado. Jesus começa a ficar impregnado em nós. Então, se Jesus, que é a imagem da fidelidade, se Ele, que é a própria fidelidade, estará impregnado em nós à medida em que nós temos mais contato com Ele, logo a própria fidelidade estará dentro de nós. Então, resumindo, para que não fique confuso, quanto mais nós comungamos, mais nós estamos praticando a constância e a fidelidade. Porque viver de Jesus Cristo não é muito difícil, basta que nós nos coloquemos à presença dEle. É claro que nós vamos ter os nossos desafios. Isso aí, nós não estamos livres disso. Mas basta que nós nos dirijamos à presença de Jesus Eucarístico e nós estaremos praticando a fidelidade. Só que é mais do que isso, porque Jesus nos deu a prova da fidelidade na cruz, na sua vida, paixão, morte e ressurreição, e também na Eucaristia. Então, quando nós comungamos, quando nós trazemos Jesus Cristo para dentro de nós, estamos trazendo a própria fidelidade. E aí essa graça da constância, da fidelidade, começa a agir no nosso interior. Amém? Então podemos continuar com o nosso próximo passo. Devemos, além disso, agradecê-la. E se a gratidão se mede pela grandeza do benefício recebido, qual não deve ser a nossa para com Jesus, por nos ter concedido semelhante graça? Ou seja, irmãos, tudo aquilo que nós recebemos da Eucaristia é muito mais do que nós merecemos. É a extrema bondade de nosso Senhor Jesus Cristo para com os filhos de Deus. É o Senhor transformando as nossas vidas, é o Senhor trazendo o amor para dentro de nós, é o céu em nós, é a presença de Deus no nosso interior. Mesmo que nós sejamos pecadores, o Senhor vem em nosso auxílio, vem em nosso alcance, em nosso socorro e vive em nós. Então por isso, irmãos, que viver de Eucaristia deve pedir de nós aquilo que é o próprio nome da Eucaristia, a ação de graças. Nós devemos agradecer sempre, 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 a todo momento, nosso Senhor, por se fazer na hóstia santa, no vinho consagrado e por se entregar a nós, todos os dias, em todos os momentos. Então sejamos gratos a nosso Senhor Jesus Cristo e ofereçamos a Ele diariamente a nossa ação de graças. Impõe-se ainda da nossa parte
um trabalho perseverante e uniforme, no qual colabore o coração, o espírito, a vida, em perfeita harmonia sob a influência única dessa graça soberana. Então, mais um aspecto da vida eucarística, na sua fidelidade, irmãos, é que quanto mais nós comungamos, mais o nosso coração, o nosso espírito, a nossa vida estarão em harmonia com Jesus Eucarístico, estarão em conformidade com o nosso Deus. Porque além da constância e além da fidelidade que o Senhor nos entrega, nos dá na Eucaristia, nós faremos melhor o que tivermos de fazer, ou seja, a nossa missão será mais bem direcionada, porque Jesus Cristo, estando visitando as nossas almas, os nossos corações, a nossa vida pela Eucaristia, Ele vai nos formando, nos modelando, nós já vimos isso. Então, cada vez que nós comungamos, ou quanto mais nós comungamos, São Pedro Julião nos diz, mais o nosso coração, a nossa vida e o nosso espírito estarão de acordo com a vontade de Deus, mais próximos da vontade de Deus. E nós já vimos também em alguma outra meditação que a vontade de Deus é perfeita. Então, à medida em que nós vamos tendo contato com Jesus Eucarístico, a nossa vida vai se aperfeiçoando pela graça de Deus. Nós nos tornamos mais perfeitos. Essa é a obra da salvação em nossas vidas. Essa é a vontade soberana de Deus, que nós sejamos santos, que nós sejamos perfeitos e vivamos no céu. São Pedro Julião, que é um grande pedagogo, vai nos ensinar agora através de mais uma relação, de mais uma metáfora, como que a graça eucarística age em nós e o que nós devemos fazer. São Pedro Julião vai dizer o seguinte, na árvore, a seiva está no âmago, protegida pela madeira, pela casca, contra os frios do inverno, isto porque a seiva é a vida. Irmãos, a seiva de uma árvore, de uma planta, é a corrente de alimentação daquela árvore, é a corrente de nutrientes que aquela árvore absorve da terra. Então, desde a raiz até lá na copa, a seiva vai passando ali os nutrientes para aquela árvore. Se tiver alguém mais entendido, por favor, pode aí deixar nos comentários a explicação, tá bom? Mas o que isso tem a ver com a Eucaristia nas nossas vidas? O próprio São Pedro Julião vai nos explicar aqui, A seiva de vossa alma é esse atrativo supremo, que dará fecundidade a todas as ramificações de vossa vida. Conservai-a bem, defendei-a com o coração, como a alma de vossa vida espiritual. Então, irmãos, é preciso proteger e guardar a nossa graça eucarística pela vida espiritual. O que é a seiva para a planta, para a árvore, é a graça eucarística para nós. A corrente de vida, de alimento, de nutrientes para a nossa alma é a Eucaristia. E aí o que São Pedro Julião nos diz é que como a árvore, em sua própria estrutura, na sua casca, na sua madeira, protege a vida dentro de si, protege a seiva, nós também devemos proteger a seiva, que é a vida eucarística em nós, e aqui não com a nossa casca, não com a nossa madeira, vamos dizer assim, mas com a vida espiritual. É a vida espiritual que protege a vida de Deus em nós. O que isso quer dizer, irmãos? É muito simples, Quanto mais próximos de Jesus, mais Ele mesmo nos coloca dentro de si. E Ele é a própria vida. Então, quanto mais próximos nós estamos de Jesus, mais a vida de Deus está dentro de nós. Quanto mais próximos de Jesus, mais nós seremos parecidos com Ele, mais nós seremos um com Ele. Então, a nossa vida de oração nos ajuda a que estejamos perto de Jesus. E é isso que gera vida em nós. É isso que faz com que nós estejamos unidos ao próprio Senhor. E isso é comunhão, isso é salvação, isso é céu, isso é perfeição. Quanto mais nós rezamos, quanto mais qualidade nós colocamos na nossa oração, quanto mais vida eucarística e sacramental nós temos, mais perto do céu nós estamos. E a vontade de Deus para nós, para mim e para você é essa, que nós sejamos santos. Por isso, cultivemos essa graça em nós. Procuremos Jesus, participemos da Santa Missa, tenhamos comunhão frequente e façamos a nossa adoração, se possível diária. Isso eu tenho certeza que vai modificar a sua vida como modifica a minha. Então, procuremos o Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração
semelhante ao vosso. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, com a oração da manhã, às 6 da manhã, e também nosso Flores da Eucaristia, às 6 da tarde. Fique atento aí também que nós teremos novidades essa semana no nosso canal Reflexos Católicos, tá bom? Deixe aí o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do Reflexos Católicos e continue rezando por nós e conosco. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.